Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, tá? Mais uma aula aqui que nós organizamos. Meu nome é Rafael Andrade, eu sou bacharel em Geografia pela Universidade Federal de Goiás, mais conhecida como UFG. Atualmente, né, estou como monitor da disciplina de Cartografia 1, estou auxiliando essa turma de bacharelado e licenciatura, juntamente com meu colega Tiago, e vou estar hoje realizando uma revisão aqui para, né, os monitorados dessas turmas, para que eles se preparem para uma prova que eles vão ter agora na próxima semana. E como nós vamos fazer essa revisão através de uma prova, né, que eu realizei quando eu fiz essa disciplina em 2022, enfim, e a revisão vai consistir basicamente nisso. E aí, a partir da resolução dos exercícios, a gente vai conversar um pouco ali, eu vou tentar dar algumas dicas e alguns elementos dentro da resolução de exercícios, e até mesmo da profissão de geógrafo, que a gente tem que estar atento, e que a gente tem que dar uma certa ênfase, porque a gente provavelmente vai utilizar isso dentro do mercado de trabalho. Então, vai para um pouco além da pura resolução de uma prova e tirar nota boa em uma prova, que também é muito importante, tá? Mas vamos lá. Trouxe aqui para a gente a, a nossa provinha, tá? Nesse período aí eu tirei 9,3, então foi uma prova não tão difícil, mas enfim, que a gente, por questão de atenção, a gente pode acabar não tirando uma nota tão boa. Então é válido a gente ter atenção a alguns detalhes, tá? E vamos iniciar por essa primeira questão, que ela é muito importante na perspectiva do conteúdo de maneira geral, né? Que eu considero extremamente importante, principalmente para a percepção de um geógrafo. O geógrafo ele tem que ter a capacidade de lidar com vários tipos de recortes espaciais, né? Então essa questão número um, ela vai trabalhar, né, associar as coisas dos tipos de representação cartográfica com as demais, né? Então ele vai falar de tipos de representação, ou seja, modos de representação, né, que nós podemos utilizar dentro da cartografia, e determinadas propriedades que existem, né, para esse tipo de representação. Então, a escala, o tipo da escala e a característica. Então, é extremamente importante a gente saber a aplicação de cada um desses tipos de representação, com qual que a gente vai trabalhar, em qual situação, e a questão das escalas, que seria essa perspectiva do recorte que eu mencionei para vocês. Então, vamos lá já começar a responder, porque aí a gente já consegue conversar um pouco sobre a utilidade de cada um, enfim, quais são as respostas corretas. Aqui dá para ver que eu errei algumas coisas e eu vou comentar um pouco sobre isso, tá? Mas vamos lá. Em relação à proporção dessas escalas, né? Um detalhe muito importante que eu já gostaria logo de antemão já mostrar para vocês são os tipos de escala, tá? Tipos de escala que a gente geralmente se refere ao tamanho, né? E o que vai interferir, né, nessa questão do tamanho? O que vai ser uma escala grande, pequena, média, pequena, muito pequena? O que vai interferir nisso? Toda vez que a gente tem uma escala que a gente considera muito pequena, né, a gente vai estar trabalhando com uma razão de proporção muito pequena, tá? Então, como assim, Rafa? Quer dizer que, um exemplo muito básico que a gente tem disso aqui, ó, vocês podem ver que ele diz aqui para nós que, diferentemente do nosso raciocínio automático, né, 1 para 50 ou 1 para 100 é grande e 1 para 250 mil é pequeno. Aí você deve estar se perguntando, mas os valores não são 1 para 250 mil não é maior do que 1 para 50, mas a gente tem que lembrar de uma pura questão de matemática mesmo. O que é maior? 1 para 1 ou 1 para 2? Se nós resolvermos aqui essas frações, né, a gente vai ter que aqui é 1 e aqui é 0,5. Né? Opa, aqui é 0,5. Ou seja, 1 para 1 é maior do que 1 para 2. Apesar do denominador ser maior, o valor dele ser maior, e a fração em si, nessa razão, ela é inferior a 1 para 1. Então, quanto maior for o denominador de uma escala, lembrando que a escala é uma relação fracionária, é uma razão, então quanto maior for o valor do denominador, né, menor será essa escala. E é isso que a gente pode perceber. Né? A gente pode ver que conforme o denominador vai aumentando, né, menor é a escala. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender para poder responder isso aqui. Então, vamos lá. As cartas topográficas, né? Qual é as escalas ideais para a gente trabalhar com as cartas topográficas? As cartas topográficas, geralmente, a gente utiliza 1 para 25 mil, 1 para 250 mil, que nós podemos retornar aqui e ver, né, que elas são escalas médias, tá? E por que que a gente utiliza esse tipo de escala em relação às cartas topográficas? As cartas topográficas são, basicamente,
são folhas, né, que a gente consegue associar a elas, né, por exemplo, eu quero representar Goiânia, né, então eu vou ter, por exemplo, várias folhas que vão compor o mapa de Goiânia, né, então não precisa ser nem uma escala muito grande nem muito pequena, porque eu vou ter uma representação um pouco maior, não vai ser só um mapa do tamanho de uma folha normal, né, serão várias folhas como essas associadas, né, então isso permite com que a gente trabalhe com escalas médias, tá, não precisa nem ser tão grande, porque a área de Goiânia não é muito grande, a área de Goiânia é mais ou menos 750 quilômetros quadrados, algo assim, né? Então não precisa ser uma escala muito grande, mas também não precisa ser uma escala pequena do tipo 1 para 1 milhão, né? Ou 1 para 500 mil. Então, enfim, seria basicamente essa relação de escala em relação à carta topográfica. Já em relação a mapas regionais e nacionais, aí a gente já está falando de escalas um pouco menores, tá? Porque uma relação que a gente precisa entender que ela é também muito importante é a relação da área em relação à escala, tá? Quanto maior for a escala, menor é a área que eu estou representando, tá? E ainda sigo, né, nesse raciocínio, quanto maior for a nossa escala, né, mais detalhes eu vou ter, né? Então, ter uma área menor significa ter um maior número de detalhes, tá? Isso porque sempre quando a gente tiver uma escala muito pequena, a gente, por exemplo, o mapa mundi. Quando a gente vai para o mapa mundi, tem diversas cidades que a gente não consegue identificar. A gente identifica o quê? Países, continentes, né? Isso por quê? Porque existe uma generalização, né? Vocês devem lembrar, né, que vocês viram nesse semestre, ou para quem já estudou e está revisando de maneira geral, que existe, né, um tal de um erro gráfico. O erro gráfico é o menor elemento, a menor feição possível de representação dentro de uma representação cartográfica, né, dentro de um mapa. Então, quando a gente vai diminuindo a nossa escala, né, e aumentando a nossa área de representação, nós estamos falando que esse erro gráfico também está aumentando, ou seja, o menor elemento que vai aparecer, ele sempre vai ficar maior. Ou seja, se eu estou numa escala de 1 para 1 milhão, o erro gráfico, sei lá, vou chutar aqui, mas pode ser 100 quilômetros, por exemplo. Ou seja, tudo que for, só vai aparecer o que for maior que 100 quilômetros. Né? Tudo que estiver abaixo de 100 quilômetros vai ser generalizado, ou seja, ele vai se homogeneizar em relação ao que está ali ao redor. Isso é mais fácil quando a gente faz cartografia 2, a gente percebe ali, né, dentro das representações. Mas o fato é que, isso é algo meio óbvio, quando a gente está observando um mapa mundi, por exemplo, a gente não vai ver uma série de cidades. Você não vai conseguir ver o bairro da sua cidade, sua casa. Mas se você ver um mapa da sua cidade em si, você vai conseguir enxergar. É basicamente essa a lógica, tá? E nós precisamos entender essas relações, certo? E dito isso, né, os mapas regionais e nacionais, geralmente a gente utiliza uma escala um pouco menor, justamente porque nós precisamos priorizar a área, tá? Então, regiões, por exemplo, região centro-oeste, né, sul, nordeste, nacionais, representar o Brasil, representar Argentina, França, enfim, qualquer país que seja, independente da área, geralmente a gente vai utilizar uma escala um pouco menor, tá? Então, aqui nós colocamos de 1 para 1 milhão para 1 para 30 milhões, né? 1 para 30 milhões geralmente é a escala para mapa mundi, 1 para 1 milhão pode ser a escala para representar o Brasil, por exemplo, tá? Que é um país de dimensões continentais, tá? Aí sim, se fosse um país menorzinho, né, tipo Bélgica, Países Baixos, que são menores, que são do tamanho de estados aqui do Brasil, por exemplo, já poderia utilizar escalas médias, tá? Mas para países maiores e para continentes, regiões e o mapa mundi por si só, nós utilizamos geralmente escalas menores, tá? Bom, seria isso. O croquis já é uma... Vocês podem ver que tem uma opção que está falando que não tem controle de escala. O croquis, ele eu vou precisar explicar, antes de falar das características e aplicações, porque ele é muito específico, né? Geralmente a gente vê ele dentro da geografia mesmo. O croquis ele é uma ferramenta dentro da prática de campo para que a gente faça representações subjetivas a partir do contato que a gente tem com um determinado lugar. Então, o geógrafo, quando ele vai fazer uma prática de campo em algum lugar, ele tem aquele contato, ele foi ali com o objetivo de entender a fauna, a flora, as relações sociais, as dinâmicas sociais que ali existem, dinâmicas urbanas, rurais, etc., independente do motivo. O croquis vai servir para quê? Para que dentro desse objetivo que ele teve naquele lugar específico, seja um bairro, uma cidade, um país, ele vai, ele mesmo, né, sem escala, desenhar, representar, né, esse fenômeno à mão. Né? Então, o croquis é basicamente isso. Ele pode, no momento que ele estiver fazendo entrevistas, ou ele estiver fazendo uma coleta de dados, ele pode estar ali representando, né, olhando e representando, ou pode depois da visita ali, já voltando para o escritório, né, ou finalizando
trabalho na faculdade e tal, a partir da memória dele, né, também está representando. Então, o croquis, nesse sentido, ele não tem, eu vou pesquisar aqui um croquis para mostrar para vocês, ele não vai ter essa dinâmica de representação de escala, tá? Aqui, por exemplo, esse já serve, tá? Aqui, enfim, ficou meio arquitetônico, né, mas é, é isso, né? Você pode ver que ele destacou, não tem, eu não sei dizer, né? Eu sei, por exemplo, dá para ver que, sei lá, né? Que aqui é um pouco grande, né? Tendo em vista o tamanho da pessoa, então proporcionalmente dá para ver que tem diferença, mas que não tem escala lá, não tem legenda de escala, não fala, é um para tanto, né? Então a gente não consegue identificar isso. E é para isso que serve o croquis, é basicamente para ter literalmente uma representação subjetiva de um determinado lugar para orientar, né, a nossa pesquisa e para coisas do tipo, tá? Então, letra C aqui, né, seria não tem controle de escala, tá? Planta cadastral. A planta cadastral ela já está mais relacionada a, enfim, questão de planos diretores, enfim, a zoneamento urbano, ou seja, zonear a cidade por função, ou melhor, é uma das opções que tem, né, mas aqui eu acho que fica mais fácil de entender. Por exemplo, quando uma área é voltada para preservação ambiental, ou área residencial, comercial, etc., existe uma planta que vai definir, né, que definindo, né, representando aquela área, né, e tudo que implica esse zoneamento dessa área, tá? Então, enfim, também para registro, né, em lei daquela região ali por determinada função ou determinado proprietário, coisas do tipo. E para ela, a gente já vai utilizar a escala de 1 para 1000, 1 para 20 mil, que é uma escala que ela já é grande, tá? Vocês podem ver que a gente tem duas opções, né? Tem grande e muito grande. Ela vai ser considerada grande, tá? 1 para 10 mil, ou 1 para 1000, 1 para 20 mil já é grande, e pode representar bairros, ou um conjunto de bairros, né? Um setor e tal. E, enfim, e ela é importante porque a gente precisa ter um nível de detalhamento um pouco maior, tá? Lógico que tem a questão que tem cidades, por exemplo, São Paulo, né? A capital é muito maior que Goiânia. Enfim, não, eu vou até procurar aqui. Mas, deixa eu ver, área da cidade de São 1523, né? Então é infinitamente maior que Goiânia. Vai dar o dobro da cidade de Goiânia, um pouco mais que o dobro. Então varia, lógico, conforme o tamanho do município e tal, mas, né, já é para esse tipo de aplicabilidade. E a muito grande, né, que vai estar relacionada às plantas arquitetônicas, são de 1 para 50, 1 para 100. Nós, como geógrafos, a gente pode atuar podemos realizar essa confecção de plantas arquitetônicas, projetar plantas arquitetônicas, podemos, né? Apesar de ser uma questão mais específica, né? Geralmente, para o geógrafo atuar com isso, geralmente está mais atrelado a condomínios residenciais ou, enfim, prédios, né, residenciais, ou comerciais também, mas, enfim, está mais voltado para isso, né? Geralmente ninguém procura geógrafo para fazer planta para casa, né? Enfim, projetos pessoais, coisas do tipo. Mas, enfim, aí a gente já utiliza, né, em termos de escala 1 para 50, 1 para 100, que já é uma escala muito grande, porque a gente tem que parar para pensar o seguinte: se a gente tiver em mente que 1 para 1 é a escala real, né, que é, eu acho que a Patrícia fez com vocês, né, se eu desenhar a minha mão aqui, a gente vai ter uma escala real, né, se eu fizer a minha mão no papel, eu vou ter a escala real, o tamanho da minha mão é o tamanho que está no papel. Então, o quão próximo ela estiver de 1, né, é um nível de realidade maior, tá? Então, é uma escala muito grande que geralmente é aplicada para planta arquitetônica, porque ela precisa de uma precisão bem maior, né? Você tem um erro de 2 metros, 3 metros numa escala menor, né? Tratando de uma área maior, não faz tanta diferença. Agora, dentro de uma casa, se tiver um erro de 2, 3 metros, sua casa vai ficar toda torta, né? Então, é importante ter essa dimensão aí. Já em relação ao tipo de escala, né? Aí vamos corrigir aqui isso que eu errei. Isso aqui você tem que tomar muito cuidado, porque até na hora que por mais que você entenda, né? Na hora que você vai fazer, deixa eu só olhar um negócio. Na hora que você vai fazer, você pode acabar confundindo. Então, é importante, enfim, ter essa compreensão. Vocês podem ver que eu acertei tudo nas outras, mas quando chego aqui, eu acabei confundindo. Então, ó, letra C. Errei tudo praticamente, né? Não é específica, é o croquis, né? Obviamente, se não tem contexto específico. Mas aqui em relação, muito grande, eu coloquei B. Tá errado, né? Porque ela é muito pequena. Né? Pequena ou muito pequena. Então, muito grande é 1 para 50 para 100, que é a letra E. Grande já vai ser, tem duas opções, tem grande e muito grande. Se A muito grande for essa aqui, então
A um pouco menor que essa vai ser a grande, né? A média vai ser 1 para 25 mil, 1 para 250 mil, tá? A média. E a pequena vai ser a letra B, que é 1 para 1 milhão, 1 para 30 milhões, né? E a C, né, não tem controle de escala. E aí, como a gente conversou, né? Características e aplicações. As cartas topográficas são articulação de folhas, então, como eu mencionei para vocês. Eu tenho uma folha, então eu vou juntando as folhas. Eu não sei se vocês já viram em algum laboratório lá, mas tem essas cartas topográficas lá. É, a letra I, né? Ela é tipo de projetos de obras, ou seja, tem fins comerciais, residenciais e trabalha com escalas muito grandes. E tem, né, para fins de construção civil. Cadê? Esboços simples e roteiros. É o croquis que a gente conversou, né? Roteiros, tá? Isso por quê? Porque se a gente quiser identificar, fazer um mapa, por exemplo, de um setor que a gente visitou e a gente coloca só os pontos principais, é o que na nossa visão é o mais importante ou o que mais nos impactou quando a gente foi lá, tá? E é isso, para a prática de campo, serve como roteiro ou um esboço mesmo. Planejamento urbano, plantas cadastrais, tá? Seja de residências, seja de um bairro inteiro, seja do próprio município, tudo isso é importante, tá? E vai utilizar escalas grandes ou médias também, mas que são para fins, né, de planejamento urbano. E finalidades gerais de síntese, a gente já vai utilizar os mapas regionais e nacionais, tá? Como assim, finalidades gerais e de síntese? Finalidades gerais é tipo assim, qualquer coisa que você quiser representar, você geralmente utiliza mapas regionais e nacionais. Porque você vai pegar aqueles mapas básicos, mapas políticos, e vai espacializar algum fenômeno ali, tá? Na cartografia 2 vocês vão ver isso. Se você quer representar, sei lá, mortalidade infantil, sei lá, faixa etária, desmatamento, tipo de solo. Você vai simplesmente pegar um mapa político e vai legendar ele conforme, lógico, né, as regras que vocês vão aprender no futuro. Mas, enfim, vocês vão só pegar aquele. Se fosse fazer à mão, era literalmente ter um mapa e você, né, pintava ali o que você quer representar. Então, por isso que ele é de síntese, ou seja, ele vai estar sintetizando aquilo que você quer representar, né, dependendo do recorte temático, né, que você quer trabalhar. Tá? Então, essa escala é uma das mais utilizadas de maneira geral. Tá? Então, em relação ao número 1 é isso, tá? Vamos para a questão número 2. Para isso, eu vou utilizar o nosso. Eu vou ler ela aqui com vocês e vou, uma vez, e vou acompanhar aqui pelo meu celular para responder essa questão. Certo? Então, vamos lá. Com base no erro gráfico, uma questão sobre erro gráfico, considere que você quer realizar um mapeamento de determinada cidade e que quer que no mapa apareçam as praças retangulares que têm aproximadamente 100 metros. Qual seria a escala mínima em que as praças apareceriam no mapa com 2 milímetros de extensão? Considerando essa escala mínima, qual escala você escolheria? Quantas vezes essa escala escolhida seria maior que a mínima? Qual o tamanho que ficaria o comprimento da praça nesse mapa, cuja escala numérica foi escolhida por você? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. São muitas informações. Mas vamos lá. Ó, então, uma questão sobre erro gráfico, tudo bem? Erro gráfico sempre, 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 sempre é 0,2 milímetros, tudo bem? Sempre vai ser esse valor. Então, toda vez que você for fazer uma questão de erro gráfico, você já tem um valor para você começar, 0,2 milímetros, tá? Então, se você achar, tá faltando algum dado, não está. É o próprio erro gráfico. Considere que você quer realizar um mapeamento de determinada cidade, não sei o que, aí beleza. Toda uma questão desse tipo vai falar sobre algum elemento que você quer representar, tá? E vai te perguntar ou a escala, ou sei lá, o tamanho que seria, ou sei lá, te dá já tudo pronto, mas falar, vai aparecer ou não vai. E você tem que conferir. Nesse caso específico, ele está falando qual é a escala que a gente precisa, tendo em vista o erro gráfico de 0,2 milímetros, qual a escala que a gente precisa para que um objeto de 100 metros, que seriam as praças, né? Isso, óbvio, né? Na realidade tem 100 metros. Realidade. Tem 100 metros. Qual que seria a escala para que ele aparecesse, tá? Então, é muito básico isso, né, galera? Aqui, ó, a gente precisa só fazer aquela... eu vou fazer só um negócio para eu me orientar, tá? Realidade. Mapa. Realidade. Então, uma unidade no mapa representa quanto se 0,2 milímetros... Opa, peraí, dessa vez eu vou fazer diferente. 0,2 milímetros são iguais a 100 metros. O que a gente fez aqui, ó? Prestem atenção. Tá tudo em metro, né? Certinho. Aqui a gente está achando a nossa escala, tudo bem? E para alguma coisa, que é o que a gente vai descobrir. E 0,2 milímetros tem que ser igual a 100 metros. Por quê?
porque eu quero que os 100 metros apareça. Então, e ele está falando de escala mínima, ou seja, tudo que estiver, que for igual ou maior que 100 metros vai aparecer. Tudo que for menor que 100 metros não vai aparecer. Vai ser a escala mínima, na risca, tá? E que nem é recomendado, porque, vamos supor, não dá pra falar que, provavelmente não dá pra falar que se a gente fosse fazer isso na realidade, não dá pra falar que praças têm exatamente 100 metros. Pode, vai ter uma variação. E isso dentro de uma representação cartográfica poderia acabar generalizando e ela não aparecer, ou ficar deformada, alguma coisa do tipo, tá? E é justamente por isso que no próprio exercício ela pede pra gente aumentar, porque, né? Enfim, mas depois a gente fez. Deixa eu só ver aqui. Bom, vamos lá. Dá para finalizar aqui. Então a gente vai fazer o cálculo normal, tá? 100 é igual a... Peraí, coloquei invertido. 0,2 milímetros, tá? É importante colocar milímetro aqui para a gente não esquecer que é milímetro. X igual a 100 metros. Tudo bem? É isso. E aí o nosso resultado vai ser 100 dividido por 0,2 milímetros. Tá? Então, o que que acontece? Nós vamos achar esse valor em... Bom, pessoal, e aí, o que que a gente tem que fazer agora? Tem que transformar esse 0,2 milímetros em metros, tá? 0,2 milímetros. Tem que passar. Ou melhor, eu não gosto de falar dessa forma, né? Porque não é correto. Tá tudo em metro. Mili, né, é uma notação científica, né? Esse Mzinho aqui é uma notação científica. E ele, né, é igual a 10 a menos 3. Então, você tem 0,2 vezes 10 a menos 3 metros, tá? Mas o que que a gente pode fazer? 10 a menos 3 é a mesma coisa que 3 casas decimais à esquerda, tá? Então, é a vírgula andando 3 casinhas à esquerda. Então, isso aqui é a mesma coisa que 0,00, andou, deixa eu ver, 1, 2, 3, 0,02 metros, certo? E aí, se a gente dividir isso por 100, tá? 0,002, vejamos 100 dividido por 0,0002. Dá 500 mil, tá? 1 para 500 mil. Ui, epa, 1 para 500 mil, certo? Então essa é a escala mínima para que esses objetos apareçam. 1 para 500 mil. Beleza? Então, não sei se deu para entender isso aqui, mas ó, basicamente, ó, você tinha 0,2 milímetros. Você pegou essa vírgula e andou 3 vezes para a esquerda. Quando você andou 3 vezes para a esquerda, surgiu o quê? 3 zeros. Então o 2 foi empurrado para a direita, né, no caso. Mas, enfim, por conta desses 3 zeros que surgiram, tá? Você só precisa fazer isso. Aí você divide o 100 por esse 0,0002. Cuidado para não confundir, tá? E aí achou um para 500 mil. Por que a gente precisa fazer isso? Porque senão a gente ia estar trabalhando com casas decimais, números com casas decimais diferentes. Né? E aí o cálculo ia dar certo, porque eu não estava fazendo... Porque se eu só dividisse por 0,2, isso está errado. Por quê? Porque ele não era 0,2, é 0,0002 em relação a essa unidade de medida. Beleza? Então, tinha que fazer essa conversão, né? Que você poderia encontrar fazendo o quê? Dividindo por 1000 também, né? Se você pegasse 0,2 e dividisse por 1000, também achar o mesmo valor, tá? Então, vocês podem andar com a vírgula ou dividir por 1000, tá? Isso para milímetro. Milímetro. Tá? Mili, lembra de 1000, então você divide por 1000, tá? Vocês podem lembrar disso para conseguir fazer esse cálculo, beleza? Tá. Para além disso, né? A questão pede outra coisa. Pede para a gente colocar uma outra escala, né? Para a gente ampliar ou reduzir. Só que, né? Ou melhor, ele fala aqui, né? Cadê? Quantas vezes essa escala escolhida seria maior? Então, né, a gente entende que em vez de reduzir, é melhor ampliar, justamente porque a gente vai precisar. Porque tem essa pergunta, né? Quantas vezes você aumentou? Então, você está perguntando quantas vezes você aumentou, o ideal é você aumentar ao invés de diminuir. Pessoal, o que a gente poderia simplesmente fazer é pegar o 1 para 500 mil, dividir 500 mil por 5. Né? Daria o quê? 100 mil. Só isso. Se você tivesse feito isso, também você encontraria uma escala de 1 para 100 mil, tá? Mas é interessante a gente entender esses detalhes, tá? Para caso você esqueça, você lembre como retomar, ou, enfim, só para entender mesmo, tá? Então, essa foi a nossa resposta. E aí ele pergunta qual que seria o tamanho da praça, né?
nessa nova escala. Se na outra escala, né? Se em 1 para 500 mil, qual seria o tamanho da praça nessa escala aqui? 0,2 milímetros. Seria exatamente o tamanho do erro gráfico, né? Porque a gente fez a escala mínima. Nessa daqui, ele seria 5 vezes maior. Então, se no outro era 0,2 milímetros, nessa daqui, ele seria 0,2 milímetros vezes 5. 0,2 vezes 5 dá 1 milímetro. Beleza? Esse seria o tamanho da praça nessa escala. Certo? Tamanho da praça. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Só isso. Isso. Eu gosto de colocar bem detalhado, porque, enfim, aí não tem perigo de ela confundir nada, nem você confundir nada, né? E coisa e tal. Agora vamos para esse aqui de VOF, ó. Ele vai conversar com a gente aqui, falando que para a gente marcar a verdadeira OF, no que se refere a um mapa na escala numérica. Tá? Então, no que se refere a um mapa na escala numérica, os valores referem-se à razão entre as dimensões reais das superfícies mapeadas e aquelas medidas no mapa. Essa daqui eu coloquei como verdadeira e eu vou explicar para vocês que está errado. Está errado por quê? Porque lá na sentença ele fala que é a razão, né? Que é a razão entre as medidas reais e as medidas no mapa. Aí, daqui vocês já conseguem ver que está errado. Por quê? Porque a escala é a razão entre as medidas no mapa, né? E as medidas reais. E as medidas na realidade. Tá? Então, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Tá? É realmente a razão entre as medidas reais e as medidas no mapa. Ou melhor, as medidas no mapa e as medidas reais, tá? Só que, enfim, é só mudar a ordem, entendeu? Aqui tá falando que seria entre as dimensões reais e as medidas do mapa. E como é uma razão, né? Se a gente inverter, realmente dá errado. Por exemplo, se fosse uma conta, né? Se eu inverto, vai dar um valor errado. Tá? Então, por isso que não rolou o meu acerto aqui nessa questão. Já na de baixo, né? Numa escala de 1 para 500 mil, a distância das cidades é 2 centímetros. Na realidade, o afastamento entre elas é de 10 quilômetros. Aí aqui ele te deu uma sentença, né, com informações, e você vai dizer se é verdadeiro ou falso. Eu coloquei que é verdadeiro, vamos ver se é mesmo. Ó, numa escala de 1 para 500 mil, ele disse que no mapa, peraí, vamos ver de novo. A distância entre as cidades é 2 centímetros. Tá falando que 2 centímetros é 10 quilômetros. Tá, a gente pode conferir isso aqui desse jeito, tá? Ou a gente colocava 10 quilômetros aqui, para ver se dava 2 centímetros, ou você coloca 2 centímetros para ver se vai dar 10 quilômetros, tá? Porque ele te deu tudo, né? Aqui eu poderia literalmente colocar tudo, né? Se fosse verdade, né? Eu não sei. Então, eu vou utilizar só ou uma medida no mapa ou uma medida real. Que eu vou pegar a medida no mapa. Então, vai dar x, tá? E opa, tá em centímetros isso aqui, tá? Então, a gente vai achar a resposta em centímetros. Então, dá 1 milhão de centímetros, beleza? 1 milhão de centímetros. Aqui, como que vocês conseguem resolver isso aqui? Ó? Tá em centímetro, né? Então, beleza, tá em metro, de maneira geral. Centímetro é uma notação científica também, e ela pode ser representada por 10 a menos 2, beleza? 10 a menos 2 é a mesma coisa que 2 zeros à esquerda. Então é a mesma coisa que eu tirar 2 zeros disso aqui, certo? Tirar 2 zeros. Então eu posso cortar 2 zeros aqui com 2 zeros daqui, tá? Aí deu quanto? 10 mil, né? 10 mil, aí de novo, 10 mil metros. Só que o valor que ela deu lá pra gente era quilômetro, então é 10 quilômetros, certo? Tá? Aí vamos lá, Rafa, não entendi bosta nenhuma do que você falou. Ó, se você não quiser fazer de jeito, tá em centímetro, de centímetro para metro, sempre lembra disso aqui, ó, centi é 100. Então, como você sabe que centímetro é um valor, ele é menor que um metro puro, né? Se você tem um metro e tem um centímetro, o centímetro ele é menor que um metro, né? Que o metro puro. Então ele vai diminuir. Então, lembra que ele é uma base negativa ou lembra que ele sempre vai reduzir o valor. Então, se está reduzindo, vai fazer o quê? Dividir. Tá? E é centi, então é 100. Você vai dividir por 100. Se você dividir por 100 isso aqui, você vai achar o 10 mil. Mesma coisa. Tá? Então, ou você faz isso aqui, ou você divide por 100. Beleza? Ou melhor, e aqui embaixo, né? Você dividiu por 100, beleza. Aí você achou em metros, 10 mil metros. O que você pode fazer? Por que eu sabia que era 10 quilômetros? Porque o K é a mesma coisa que 10 a terceira. Tá? É uma outra notação científica, o K. 10 a terceira é a mesma coisa que 3 zeros. Então eu peguei o quê? Eu só abreviei esses 3 zeros em 1K. Então é 10 quilômetros. Não sei essa merda aí, não entendi de jeito.
Aqui, eu expliquei um negócio aqui que não vai fazer sentido, mas tudo bem. Aqui você também vai dividir, tá? Para achar o K, por quê? É porque você vai estar abreviando esses valores aqui, né? Então, você vai ter que acabar dividindo também. Por isso que eu falo que eu não gosto desse negócio, porque não faz sentido, sabe? Porque quando você divide, você está reduzindo o valor, entendeu? Então aqui você, enfim, o K ele literalmente faz sentido porque você está simplesmente abreviando, né? Então, enfim, é isso. Você também dividiria por, olha, não seria por 100, né? Você iria dividir por 1000 para poder achar esses 10K aqui, né? E colocaria o K na frente, né? Aqui você simplesmente tirou. Aqui você acrescentou o K, né? Enfim, meio que faz sentido, né? Você dividiu por 1000 e o K, como ele representa 1000, você colocou 10, representando a letra, os 1000 pela letra K, tá? Enfim, mas eu não vou confundir vocês, não. Só divide por 1000 aí. Enfim, vai dar certo. Então essa sentença também ela é verdadeira. Já na de baixo, tá falando 1 para 10.000. Esse valor refere-se à pequena precisão do mapa que pode ser considerado de escala pequena. Vamos lá. Coloquei que é falso. Realmente é falso, né? Porque 1 para 10.000, como a gente viu lá em cima, 1 para... Cadê? Não tem 1 para 10.000. Mas enfim, 1 para 10.000 é uma escala grande. Tá? Já é uma escala grande. Aqui tá errado, porque é uma escala pequena. Já, né? Uma escala de 1 para 10.000. Essa aqui eu não vou saber explicar, galera. Eu sempre evito de falar isso aqui, porque, enfim, ela não cobrou nenhum exercício desse tipo, enfim. Ela colocou, mas beleza. Vamos para outra. Quanto menor o denominador, maior é a possibilidade de representar detalhes dos elementos mapeados. Então vamos lá de novo. Tá falando que quanto menor é o denominador, maior é a possibilidade de representar elementos, não é isso? De representar detalhes dos elementos. Então, numerador, tá? Isso numa fração. Em cima é o numerador, embaixo, denominador. Então tá falando que quanto menor for esse valor aqui, maior o nível de detalhamento que nós vamos ter, tá? É verdade? É verdade. O que eu falei para vocês? A gente diminui a área de representação, mas a gente aumenta o detalhamento. Tá? Então também é verdade. É isso. Você quer sair? Eu quero sair. Eu quero sair. Bom, próxima página. Essa daqui é mais teórica, tá? Mas vou dar uma dica para vocês em relação a ela. Explique sucintamente como as ciências da geodésia e do sensoriamento remoto proporcionam bases científicas para a cartografia. Então vamos lá. A geodésia é uma ciência, tá, que ela estuda o formato da Terra. Então, desde Galileu Galilei, que ele vai fazer a proposta, né, do heliocentrismo, e ele vai perceber, né, ele propõe o heliocentrismo justamente porque ele percebe, enfim, deformidades na Lua, e aí ele, né, fala, a Lua não é perfeita, então a Terra não é perfeita, e a Terra, pela distância que a gente está olhando, o Sol aparentemente é muito maior que a Terra, então, enfim, o Sol deve ser o centro do universo, não sei o que, não sei o que lá. Então, tudo isso foram as bases, né, para chegar ao ponto da geodésia, que é entender as imperfeições da Terra. Vou colocar uma imagem para vocês aqui, porque só falando isso fica meio abstrato, né? Mas a geodésia vai estudar, né, as formas e dimensões da Terra. Então aqui, ó. Aqui a gente tem uma geóide. Aqui, ó, geóide. Tá vendo? Que geralmente a gente, né, em mapas, por exemplo, a gente vê a Terra assim, né, bonitinha, certinha. Mas a Terra, na realidade, é assim, porque ela é afetada pela gravidade, pelas interações que ela tem com a Lua, ela achata, né? E a geóide é justamente isso, é essa bolinha achatada e cheia de deformidades em todos os lugares, que é uma questão do relevo mesmo da Terra, né? Desde o Big Bang que a gente teve, né, essas interações do núcleo da Terra com o ambiente superficial externo, que geram essas deformidadezinhas, não geram uma uniformidade. Tá? Então, isso é a geodésia. Tá? Já em relação ao sensoriamento remoto, eu vou mostrar para vocês, mas tem a ver com a análise, né, da superfície terrestre a partir de algum tipo de sensor. Né? Sensores que a gente tem. A gente tem os satélites, tem os drones. Cadê aqui? Então a gente tem os satélites, a gente tem os drones, tá? Por avião mesmo, se você tipo, estiver dentro de um avião e subir e bater uma foto, também é considerado sensoriamento remoto.
é o mapeamento da superfície terrestre através de algum tipo de tecnologia, tá? Enfim, os mais comuns da gente utilizar são satélites. Mas, enfim, o que tem a ver a geodésia com o estacionamento remoto? A geodésia, ela tem a ver com o estudo, tá? E o que essas duas têm a ver com a cartografia? A geodésia, ela tem a ver com o estudo das formas. Então, lá em projeções, sistemas de representação, vocês vão ver que existem sistemas de representação que priorizam áreas, que priorizam distâncias, que priorizam, enfim, forma, né? E tudo isso, por quê? Porque a Terra, ela não é homogênea. Então, você, dentro de uma representação cartográfica, você sempre vai, enfim, priorizar, né, um elemento em detrimento de outro. Então, quando fala que vai priorizar a área, quer dizer que vai deformar todo o resto e que vai priorizar só a área. Ou que vai conservar as distâncias. Vai conservar a distância e vai deformar todo o resto, certo? Então, a cartografia, por isso que a cartografia é considerada uma linguagem, tá? Porque ela quer trazer uma informação, certo? E aí a gente estuda, por exemplo, o formato dela, a gente sensoria ela, para quê? Para que a gente consiga entender o que a gente está representando e a gente consiga transmitir informações sobre ela coerentes, que façam sentido, tá? De maneira que a gente consiga comunicar com assertividade aquilo que nós desejamos passar para o leitor, tá? De um mapa. Quando a gente está olhando o mapa, a gente está lendo o mapa, a gente está absorvendo informação que foi depositada ali, tá? De uma pessoa transmitindo para outra dentro de uma conversação, né, de maneira não verbal, né, de uma maneira ilustrativa, mas que a partir de um conjunto de legendas, a partir de um recorte, a partir de toda uma estrutura, de um estudo anterior, a pessoa, mesmo que à distância, mesmo que nunca tenha visto você, ela vai conseguir te compreender o que você quis representar através daquele mapa, tá? Então, como que esses elementos fornecem base científica para a cartografia? Desse modo, né? Você entender o formato da Terra vai te permitir representar da maneira mais coerente, você dispor as informações da maneira mais coerente possível. O sensoriamento remoto, ele é importante porque você tem informações imagiadas, você tem acesso a vários índices, tem índice NDVI, você consegue fazer mapeamento de calor, enfim, você consegue ter acesso a diversas informações que fomentam a cartografia enquanto insumos para você poder tratar de vários assuntos diferentes, mas também para você simplesmente entender quais são as projeções, sistemas de representação, os dados mais adequados para você transmitir uma informação assertiva. Isso para a cartografia, no sentido de dela ser uma linguagem geográfica de comunicação, é extremamente importante para a assertividade dessa comunicação e para que haja diálogo, né, e transferência de informações para outras pessoas, tá? Então, a minha resposta foi bem simples, não teve nada a ver com isso. Hoje eu falo pelo que eu vivenciei no trabalho, como geógrafo, enfim, todo o quinto período, então eu já peguei disciplina de estacionamento remoto, geografia, cartografia 2, a gente vê essa questão da geodésia, então, enfim, né, experiências posteriores à disciplina, mas, enfim, uma dica importante é, vamos ler a questão. A resposta. O sensoriamento remoto nos permite mapear áreas digitalmente, abrangendo vários espaços, que fornece para a cartografia base para uma representação fiel de uma determinada área ou até mesmo como um instrumento de localização, como GPS. A partir do que a geodésia e o sensoriamento remoto fornecem, é possível fazer a representação coerente e destacar os pontos mais importantes, os quais se quer mostrar e possibilitar se localizar e mensurar aquele espaço. Então, você vê que foi uma resposta muito mais simples, talvez até, enfim, seja coerente dentro, né, das possibilidades, mas, enfim, né, vale um ponto, tirei 0,7, então, enfim, sei lá, se expresse, tá? A professora, ela considera muito, acho que todos os professores, de maneira geral, consideram, enfim, pelo menos a tentativa da pessoa responder, e, enfim, fazendo o mínimo de coerência possível, ela vai pontuar de alguma forma, tá? Vamos lá. Essa questão aqui. No mapa A, desenhado na escala de 1 para 25 mil, a distância medida entre duas cidades é 200 milímetros, com a escala de outro mapa B, no qual as mesmas cidades distam 40 milímetros entre si, nesse mapa. Então, aqui ele está falando de quê, né? Aqui dentro de uma escala. O que a gente precisa fazer, basicamente, tá? Ela quer saber qual é a escala de um outro mapa B, tá? E para a gente achar essa escala, a partir dessa outra escala, a gente precisa saber a distância entre as cidades na realidade. Por quê? Porque a gente viu que, e isso para qualquer mapa, as distâncias de um mapa para outro vão variar, né? São escalas diferentes. Mas a distância na realidade não muda, a gente sabe disso, né? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai lá fazer ó, escala 1 para 25 mil. Nós faremos, descobriremos, né, qual é o tamanho a distância entre essas cidades na realidade. Então, para essa escala, a distância é 200 milímetros no mapa.
Vamos descobrir quanto que é na realidade. Tá? Lembre-se sempre, né? Mapa, realidade. Tá? Não inverta, porque se você inverter vai dar errado. Então vai ser só isso, 200 vezes 25 mil, tá? Lembrando também, né, milímetros. Então, vamos lá, forma de fazer isso aqui. 25 mil vezes 200. Pode fazer assim? Pode. Só que você vai achar a resposta em milímetros. Então, deixa eu fazer aqui. 25 mil vezes 200, 5 milhões de milímetros, tá? Porque aqui não tem unidade, aqui tem. Então, você vai achar na unidade que tiver aqui, né? Na casa decimal que tiver aqui. Então, 5 milhões de milímetros, tá? Como eu falei para vocês, não vou falar de novo, mas aqui representa 10 menos 3. Se eu quisesse, eu poderia cortar esse milímetro com esse daqui, ou eu posso simplesmente dividir por 1000, certo? Posso simplesmente dividir por 1000, certo? Dividindo por 1000, ou né, cortando milímetro com os 3 zeros aqui, eu vou achar 1 para 5000. Essa é a nossa escala, certo? Vai estar em metrozinhos aí. Fiz errado, perdão, família. Não é a escala que ele está perguntando, né? Ele está perguntando a distância na realidade. Então deu 5 mil metros, que é a mesma coisa que 5 quilômetros. Já expliquei para vocês também. Esse K é 10 a terceira, que é a mesma coisa que 3 zeros. Então, mas se você tivesse achado, né, 5 mil metros, o que você ia fazer? Ia dividir por 1000 de novo. Só isso. Tá? Ou coloca o K direto logo, né, que você já sabe, ou você divide por 1000 de novo, vai dar 5 quilômetros. Tá? Que é a mesma coisa que colocar o K. Tá? É isso. Então, a gente descobriu o quê? Beleza, 5 quilômetros. Agora, como é que eu vou saber qual que é a outra escala? Ele está falando que na outra escala B, as cidades distam por 40 milímetros. Então, 40 milímetros nesse outro mapa, ó, na realidade, são o quê? Vai ser a mesma que está na outra, porque a distância na realidade não muda. 5K. Então, a minha escala é 1 para alguma coisa. Então, o que, que vai ser? 40 milímetros x, né? Igual a 5K. 5 mil, né? Vou colocar 5 mil. 5 mil metros. Então, são 5 mil metros. 5 mil dividido por 40 milímetros. Novamente, como eu falei para vocês. Ou melhor, aqui eu vou ensinar porque eu não falei ainda. Esse milímetro aqui é 10 a menos 3, certo? Quando você está dividindo, ele sobe positivo, tá? Isso aqui é uma regra de potência de 10, né? Potenciação, enfim. Né? Tem essa regrinha aí. Então, você poderia fazer 5 mil dividido por 40, tá? Vou explicar um jeito possível. 5 mil dividido por 40 dá 125. 5 mil dividido por 40. Aí sobrou 10 a menos 3. Se você subir ele como ele sobe positivo, dá o quê? 10 a terceira, que é a mesma coisa que 125 mil. Legal, né? Esse é um jeito. Então, a escala fica 1 para 125 mil. Essa é a escala. Outro jeito que a gente poderia fazer é de novo, né? A gente poderia dividir por 1000, né? Para a gente achar o valor em metros, né? Dividindo, deixa eu ver aqui, 40 dividido por 1000 dá 0,04 metros. Tá? E aí, se você dividir 5 mil por 0,04, deixa eu só conferir para ver se eu fiz a transformação certa. Dividido por 0,04, 125 mil também, tá? Então, você pode simplesmente dividir isso aqui por 1000 também, tá? Dividir os 40 milímetros por 1000, também vai dar, que vai dar 0,04. Se você dividir por 1000 aqui, dá 125 mil também. Né? Ou você pode andar com as casinhas, né? Como eu ensinei lá também. Mas tem 40, né? Normal. 40. A partir daqui, você vai considerar que tem uma vírgula aqui. Ó. Você vai andar 1, 2, 3. Tá? Então você andou 1, ficou 4. No meio de 40 ficou 4. Andou outra, ficou 0,4. Andou outra, ficou 0,04. Certo? Ela estava aqui, aí você andou 1, 2, 3. O terceiro lugar que ela apareceu foi aqui. Ficou 0,04. Esses zeros aqui morrem. Certo? Enfim, como eu mencionei, tem 500 possibilidades de fazer isso. Então, você decide o que você achar melhor. É bom que se você esquecer um, você sabe outro. Tá?
Então, aqui vocês podem ver que eu fiz do jeito mais complicado possível da face da Terra. Aqui, ó. Peguei 5 vezes 10 a terceira, né, que é a mesma coisa que 5.000. Aí eu peguei, arredondei, né, 5 e 4. Então, é porque como eu diminuí o valor, eu posso aumentar, né? Porque aqui é a mesma coisa de fração, né? Você diminui o expoente negativo, se você diminuir ele, você está aumentando no caso, né? Que é menos uma vírgula que você tem que andar. Então o valor é maior. Então eu tirei um zero daqui, diminuí aqui, né? Aí ficou 5 dividido por 4, deu 1,25. Esse 10 a menos 2 subiu positivo, ficou 10 a quinta. Fiz a regulagem aqui das casas, 125 mil. Certo? É isso. Enfim, como vocês podem ver, né? Ela não liga muito pro jeito que você vai resolver. Se der o valor e fizer sentido, né? Não foi chutado, ela vai considerar. Beleza? Então, essa foi a nossa resposta. Tá? Melhor, deixa eu só. Tá? O que vocês tinham que prestar atenção aqui? Vocês tinham que saber o valor na realidade no mapa para poder jogar no outro, já que vocês sabiam a distância no outro, para poder descobrir a escala. Tá? Isso que vocês tinham que levar em consideração. Essa aqui é de orientação. Ó, na primeira, ele pergunta o sentido da cidade de Bugre em relação à nascente do Rio Amarelo. Como se você saísse da nascente do Rio Amarelo e fosse em linha reta até Bugre. Então, ele tá perguntando que a nascente do Rio Amarelo tá aqui, tá? Ah, como que você sabe, Rafael, que a nascente tá aí? Porque ela falou na hora. Então, você pegando, você simplesmente, até colocou a roda dos ventos aqui, né? Então, você traçando daqui para cá, vocês podem ver que nós estamos tomando sentido, né? Sudeste. Tá? Sudeste. Se fosse mais para baixo, assim, ó, seria sudoeste. Mas como for no meio, na meiotinha, sudeste. Vamos lá. Sentidos a serem seguidos ao longo das rodovias para ir da ponte sobre o Rio Amarelo até Elis Machado e deixe a boca. Esse aqui eu não sei. Ela falou alguma coisa na hora da aula também, mas eu não lembro direito não. Mas vamos lá. Então, ó, lembre-se, ao longo das rodovias, das rodovias essa aqui, ó, BR-08064, ao longo das rodovias, para ir da ponte do Rio Amarelo, uma ponte, por mais que você não consiga ver ela aqui, né, tem que ter uma rodovia associada ao rio, né, então uma ponte está aqui, do Rio Amarelo até Elis Machado, tá daqui para cá, né? E deste a Búzios. Então, o que eu coloquei aqui, né, sudoeste, faz sentido, né, a gente está vindo aqui para cá, sudoeste, não sudeste, né, sudoeste, beleza? Até Elis Machado, então a gente viu, né, sudoeste, e daqui para Bugre, né, vai ser o sul-sudeste, que eu coloquei aqui. Então, é uma única direção cardeal, né? É uma única orientação. Só que o nome dela, né, é sul-sudeste. Tá? Eu não estou colocando duas, é o nome dela. A gente também chama de sul-sudeste, tá? Ou sul-sudeste, não faz. Então, lembra desses detalhezinhos, tá? Se eu não me engano, ela falou isso na aula também, mas enfim, né? Não dá pra ver a ponte, mas enfim, né? Uma ponte tem que ser o quê? Tem que ser uma rodovia encontrando com o rio. Então, a ponte tá aqui. O sentido do ponto A, que ela tá aqui, né, ponto A, em relação à cidade de Bugre. Como você saísse da cidade de Bugre e fosse em linha reta ao ponto A. Então, a referência é do ponto, ou de Bugre para o ponto A. Então, de Bugre para o ponto A, nós estamos indo no sentido noroeste. Beleza? Beleza, né? Noroeste. Certo? Então, aqui é isso. Esse. Sempre tem alguma lista que ela coloca esse aqui. Vamos fazer. Com a distância 100 km em linha reta entre dois vilarejos, que distam 4 milímetros em um mapa em escala 1 para 250 mil. Então, vamos lá. A escala que ela nos deu foi 1 para 250 mil. 1 para 250 mil. E ele diz que os dois vilarejos, no mapa, né? Ó, mapa, realidade. No mapa, eles distam 0,4 milímetros. Né? Isso. Perdão. 4 milímetros. E quer saber, né? Quanto que é isso na realidade. Então, ó, x igual a simples. Isso aqui, galera, é a coisa mais fácil da face da Terra. Não pode errar isso aqui na conta. É que vocês podem ver. Valia menos. 0,5. Simples. Só tem que multiplicar. Então, é 250 mil. De novo, vou explicar dos dois jeitos. Pode ser 250k. Você pode representar isso por k. Ah, mas para que eu vou fazer isso? Porque você sabe que esse aqui é 10 a terceira, né? A quincolhésima vez, quincolionésima vez que eu falo isso. Peraí, senão vocês não vão entender. Aqui é milho, né? Então, 10 a menos 3. Então, lembre-se, no joguinho das letras matemáticas, esse mzinho aqui, ó, ele anula uma multiplicação, né? Ele anula o K. Ele se anula, tá? Então, na verdade, você tem 250 vezes 4, que é a mesma coisa que 1000. Tá? Milzinho. Que é a mesma coisa que 1 quilômetro. Beleza? Ah, Rafa, mas eu não quero fazer assim.
Então você poderia fazer 250 mil, certo? Mantém. E o 4 milímetros, que eu já falei 1 milhão de vezes também, divide por 1000, que aí você vai achar um valor, né? Poderia fazer aqui mesmo. Mas vamos lá. Você tem 4, vai dividir por 1000. Você vai andar 3 casas, então vai dar 0,004, né? Como? É... Enfim, basicamente vocês vão acabar fazendo a mesma bosta, né? Porque você vai... Enfim, porque tipo, você consegue, né, movimentar as casas aqui, cortar os 3 zeros. Ou senão, enfim, né, faz aquela boa e velha jogada na calculadora. É que eu sempre discuto, pessoal. É que eu sempre julgo que a pessoa vai fazer igual eu. Que, enfim, do mesmo jeito que tá óbvio pra mim, tá óbvio pra pessoa, né? Talvez não esteja. Então, se você jogar na calculadora, vai dar esse valor, tá? Enfim, não tem problema confiar puramente na calculadora também, não. Vai dar os 1000, aí você lembra, né? Por que eu coloquei 1 quilômetro aqui, família? Porque vai dar 1000 metros. Só que a resposta não tem 1000 metros aqui. Então você precisa saber quanto que é em quilômetros. Para saber quanto que é em quilômetros, opa, já eu multiplicando. Você divide por 1000. Só que, dividir por 1000 deu 1. Um quê? Lembra que você está dividindo por 1000 para poder fazer aparecer esse K aqui. Então vai ser quilômetros. Tá? Só isso. E por último, a questão número 8, muito legal, tá? Considera a seguinte situação. Já foi convidado para trabalhar no projeto municipal de arborização em uma cidade do porte de Goiânia. Num primeiro momento, ele terá de examinar a situação do município como um todo, tá? Vai detectar áreas com déficit de áreas verdes. Num segundo momento, o cientista escolherá uma área em um bairro com base em dados cadastrais para implantação de um parque, tá? E esses dois momentos envolvem níveis de análise diferentes. Níveis de análise seriam as escalas, recorte e diferente. Com base nessa constatação, considerando que o cientista terá à disposição mapas e planos cadastrais de 1 para 5 milhões, 1 para 60 mil e 1 para 5 mil, qual a escala mais apropriada para o trabalho do cientista no primeiro momento? Qual seria a escala mais apropriada no segundo momento? Aqui valia 2 pontos, né? E era para você pensar, né? Em possibilidades de você trabalhar nessa situação com as escalas mais adequadas possíveis. Então, no primeiro momento, você iria trabalhar com o município como um todo. Então, você está falando de todo o município. Você está falando de uma área maior. Então, para uma área maior, né, que foi o raciocínio que eu utilizei aqui, para uma área maior, seria ideal utilizar uma escala não tão grande assim. Então, em vez de utilizar 1 para 5 mil, 1 para 60 mil talvez fosse mais interessante. Tá? Você conseguiria mapear a cidade com um nível de detalhamento razoável. Tá? Isso para quê? Mas também faria sentido você utilizar 1 para 5 mil, porque você está analisando áreas verdes. Então, eu até calculei os erros gráficos aqui embaixo. Então, para você ver déficit de déficit arbóreo, você, enfim, talvez você visualizasse melhor detalhamento com 1 para 5 mil. Então, qualquer dos dois serviria. Tá? Eu, sendo sincero, assim, eu acho que qualquer dos dois serviria. Tá? Desde que você conseguisse justificar isso de uma maneira decente. Tá? Mas num raciocínio primeiro, assim, 1 para 60 mil faria mais sentido. Tá? Porque para as plantas cadastrais não teria problema de utilizar uma escala muito grande, que seria 1 para 5 mil. 1 para 5 milhões é óbvio que você não vai usar, né? Então, 5 para 5 milhões aqui, ó, daria 1 quilômetro de erro gráfico. Ou seja, tudo que fosse menor que 1 quilômetro não iria aparecer. Então, é óbvio que um parque não iria aparecer, por exemplo, sei lá, um conjunto de árvores pequenas não iria aparecer. Né? Teria que ser uma extensão arbórea muito grande. Então, para 60 mil, porque a gente está trabalhando com o município todo, e para trabalhar com áreas cadastrais, ou seja, um setor específico, um bairro específico, você poderia utilizar 1 para 5 mil. Tá? Que faria sentido. Mas se você invertesse e justificasse de uma maneira decente, também poderia. Dizendo que 1 para 5 mil, como dá muito detalhamento, talvez para visualizar os déficits de arborização fosse interessante. E, enfim, e aí 1 para 60 mil na hora de trabalhar com os dados cadastrais, né? Para um bairro, por exemplo, poderia ser mais relativizado porque você já sabia, né? Onde que eram as áreas verdes e tal. Enfim, e também é um nível de detalhamento aceitável, né? Para você escolher para implantar um parque, tem um nível aceitável já, né? E também dentro do processo que ela mencionou. Então, enfim, né? Deixa eu fazer justificar ele poderia ser qualquer um dos dois, mas, enfim, o que eu utilizei, né? Foi um processamento para o município inteiro, né? Requisitava uma escala um pouco menor, mesmo que perdesse detalhes, enfim, né? É uma escala adequada, de qualquer forma. E um para 5 mil faz sentido para o segundo momento, para instalar o parque, porque você precisa de um maior nível de detalhamento. Tá? E 1 para 5 milhões você não utilizaria em sentido, você pode colocar, tá? Por mais que ela não tenha perguntado, coloque. Porque demonstra conhecimento da sua parte.
E todo o conhecimento, por exemplo, aqui não precisava calcular isso aqui, mas tá vendo? Eu utilizei para falar que determinados elementos não iriam aparecer. E aí seria idiota eu utilizar 1 para 5 milhões, sendo que determinados elementos de tal tamanho não iriam aparecer. Então, em todos eu coloquei isso, inclusive, né? 12 metros, 1 quilômetro, falando de o que iria aparecer, né, para essas dimensões. E é importante isso. E essa é que é a importância do erro gráfico, tá? Bom, bom, pessoal, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu acredito que a prova de vocês vai ser um nível tranquilo, por conta da greve. Eu não acho que ela vai exagerar, apesar de que o conteúdo vai ser maior, né? Mas, enfim, estudem, assistam os vídeos que eu disponibilizei aí. Tem esse, mas tem um outro, né? Mais esse agora. Então, refaçam as listas que vocês já fizeram. E eu creio e espero que vocês tenham um resultado positivo. Desejo muito sucesso a vocês. Enfim, para mim está sendo um prazer trabalhar com vocês esse semestre. E, enfim, é isso. Espero voltar numa próxima aí com mais exercícios. E boa sorte na prova para vocês. Tá? Tamo junto.